Olá, a todos e todas, sejam bem-vindos à 8ª aula de nivelamento geométrico. Esse é o nosso último conteúdo deste assunto, onde nós vamos falar sobre o método das visadas equidistantes e das visadas recíprocas. Eu sou a professora Cláudia Pereira Krieger, Departamento de Geomática do setor de Ciências da Terra. Dentro da aula planejada, nós vamos abordar então o método das visadas equidistantes, falando do princípio fundamental, das condições, da relação fundamental matemática que eu tenho, as vantagens e desvantagens da aplicação deste método e as suas aplicações. Métodos também de visada recíprocas, onde eu vou destacar o princípio fundamental, a relação fundamental, vantagem e desvantagem. Então vamos agora passar a ver cada um dos métodos. Então, o método das visadas equidistantes tem como princípio obter o desnível entre dois pontos. Então, vamos dizer aqui na figura o ponto A e o ponto B, e eu quero achar o desnível entre os dois pontos. E para isso eu vou ter que fazer leituras na mira em Ré e a mira em Vante, com duas posições do nível. Primeiro eu vou colocar o nível na posição 1 e depois eu vou mudar esse nível para uma posição 2. Então, esse método de visada equidistantes, ele necessita de duas instalações do nível em posições distintas, de forma também que essas distâncias D1 seja praticamente a mesma que D1, ou variando no máximo 2 metros, e a distância D2 seja praticamente a mesma distância D2. Quando eu faço a leitura sobre a mira, como eu vou estar fazendo a leitura simplesmente com o nível numa posição D1 e D2 em relação às miras, eu vou estar cometendo um erro, da visada para o lado curto, denominado D1, e além da leitura do lado B, eu vou estar também cometendo um erro de visada para o lado mais longo, nos dois casos. Então, esse é o princípio fundamental, ter o desnível entre dois pontos, a partir da leitura em miras com a posição do nível em 1 e a posição do nível em 2. Os erros que nós temos atuante no nivelamento, quando eu faço essas duas leituras, né, desde que essas distâncias D1 e D2 tenham diferenças menores que 2 metros, esses erros serão eliminados. Mas para isso tem que atender a essa condição. Vejam que o erro E1, que é o lado mais curto, vai estar sempre atuando do lado mais curto. E o erro E2, que é do lado mais longo, sempre vai estar atuando do lado mais longo, independente se eu estou com o nível na posição 1 ou no nível na posição 2. A relação fundamental, quando eu analiso o nível na posição 1, que eu procedo a leitura de Ré na mira que está em A, e o erro do lado mais curto, bem como eu faço a leitura da mira em Vante, que está do lado mais longo, e eu vou ter um erro do lado mais longo. Então, se nós escrevermos o que nós já aprendemos, que o desnível entre o ponto A e o ponto B é igual à leitura de Ré menos a leitura de Vante, nós vamos ver que, então, a nossa leitura de Ré, se o nível está na posição 1, é LA1 mais o erro E1. E quando eu tenho o nível na posição 1, a leitura de Vante é LB1 mais LB2, mais E2. Então, aqui vocês têm escrito, né, utilizando incluindo aqui os erros do lado mais curto e do lado mais longo. Agora, analisando a relação fundamental, quando eu mudei o nível para a posição 2, eu vou ter a mesma coisa, a leitura de Ré, que é a leitura na mira em A no nível na posição 2, mais o erro do lado mais longo, menos a leitura da mira de Vante, que é o LB2, mais o erro do lado mais curto. Então, eu tenho duas equações matemáticas, uma para leitura quando o nível está na posição 1 e uma para leitura quando o nível está na posição 2. Com estas duas equações, eu consigo chegar na relação fundamental. Por quê? Porque o desnível entre os dois pontos tem que ser o desnível com a posição do nível 1 mais o desnível da posição 2 divididos por 2, porque eu tenho dois desníveis medidos. Então, a média dos dois desníveis. Desta forma, substituindo as equações, eu vou ter que o desnível entre os dois pontos vai ser igual para o trecho 1, L
a leitura da mira em A para o nível em 1, mais o erro do lado curto, menos a leitura da mira B com o lado para o nível na posição 1, com o erro do lado mais longo. Da mesma forma que esses outros elementos vêm do desnível AB para quando o nível está na posição 2. E tudo isso vai ser dividido pelo 2. Se vocês verificarem nessa equação, vocês vão ver que os erros eles têm sinais contrários, então eles se anulam. Erro E1 mais, erro E1 menos e o erro E2 negativo com o erro 2 positivo. Na hora que eu anulo os erros do lado mais longo e do lado mais curto, simplesmente ficam as leituras. Então eu vou ter a média das leituras quando o nível está na posição 1, Ré menos Vante, e eu vou ter a média das leituras quando o nível está na posição 2, Ré menos Vante. Então, neste caso, eu passo a ter simplesmente a equação 5, onde há uma simplificação desses erros devido à posição do nível. Vale destacar de novo que esses erros só serão eliminados se for respeitado que a diferença entre as distâncias D1 e D2 sejam menores que 2 metros entre as distâncias. Quer dizer, eu vou ter D1 para D1 não pode passar o erro de 2 metros, D2 para D2 não pode passar para 2 metros. O ideal é que elas sejam o mais próximo possíveis iguais para que esses erros de visada sejam realmente eliminados. Muito bem. E qual é a vantagem, então? As vantagens é que nós eliminamos os erros de colimação, curvatura e refração atmosférica, que vai estar embutido nos valores do E. E eu também não necessito, neste método, de medir a altura do instrumento. Bem como eu faço no de visadas iguais, eu também não meço a altura do instrumento. Então, são duas vantagens que eu tenho na hora que eu aplico o método das visadas equidistantes. Bom, e a desvantagem? Claro que se para cada desnível que eu estou medindo, porque veja, eu estou obtendo o desnível entre A e B e o desnível entre A e B. Cada desnível desses que eu estou medindo, eu tenho que executar 2 vezes a determinação das leituras, ou seja, eu tenho que fazer uma seção e outra seção. Logo, eu tenho mais morosidade no campo, porque o serviço vai ser dobrado. Em vez de eu colocar, como no método das visadas iguais, o nível no meio e determinar Ré e Vante, nesse caso eu coloco na posição 1, determino Ré e Vante, aí eu tenho que mudar o nível para a posição 2, para ler Ré e Vante, e ainda prestar atenção a essas distâncias D1 e D2. Então eu vou levar muito mais tempo para determinar os desníveis. Daí a pergunta dos senhores pode ser, por que então eu vou aplicar esse método? Aí esse método ele tem algumas aplicações úteis, por exemplo, travessia de obstáculos, como rios, terrenos alagadiços, depressões, rodovias movimentadas. Então no slide aqui vocês verificam, nós temos aqui o reservatório do Piraquara 2, foi uma carta náutica que nós do Laboratório de Geodésia Espacial e Hidrografia confeccionamos. Aqui vocês têm a barragem, né? Aqui tem um vertedouro. E o que eu observo? Se eu der um zoom nessa área, eu vejo que eu tenho um córrego entre 2 pontos. Então, eu não consigo colocar o nível exatamente no meio. Então, o que eu faria? Eu poderia ter o ponto A implantado de um lado do córrego e o ponto B no outro lado. E aí, como essa figura do lado mostra, o ponto A vai ter uma posição para o nível em 1. Então, o A está aqui. O nível 1 seria nessa bolinha aqui. E aí eu tenho o ponto B, eu quero o desnível entre A e B. Aí eu tenho o meu ponto B e eu tenho o nível na posição 2. Então vejam que eu vou precisar executar uma leitura curta, né? E uma leitura longa. E eu vou executar uma leitura curta e uma leitura longa. Então eu vou ter que 2 vezes instalar o nível para poder fazer as leituras de Ré e Vante num caso e no outro. Vejam que ela, pela própria figura que eu já coloquei, no zoom que eu dei, aqui está o vertedor e a barragem, eu estou deixando aqui uma distância curta entre o ponto B e o nível na posição 2, uma distância curta entre o ponto A e o nível na posição 1. Aí uma distância mais longa do nível 1 para o ponto B e uma distância mais longa do nível 2 para o ponto A. Então, atendendo a essa condição, de que eu tenho distâncias curtas, 2, e 2 distâncias longas, e o nível é instalado 2 vezes. Com essa aqui, com esse desenho, com essa figura,
fica um exemplo bem claro de onde eu posso aplicar esse método, porque apesar dele me dar trabalho, eu não vou precisar instalar o nível no meio para fazer ré e vanta entre os dois pontos, porque aí poderia ser que eu tivesse que ficar aí no córrego. Então, eu poderia me valer deste método, né, para determinar o desnível entre o ponto A e o ponto B, ok? Bem, passemos agora para o método das visadas recíprocas. O princípio fundamental deste método é também determinar o desnível entre dois pontos, ou seja, o desnível entre o ponto A e o desnível entre o ponto B. Ou quando eu pus o nível no B, eu vou determinar um desnível de B para A. Vejam que a única coisa é que eu faço só uma leitura. Eu instalo o nível sobre um ponto, né? E eu vou fazer a leitura sobre a mira. Então, se eu olhar um só, uma instalação só, eu tenho as visadas extremas, né? Então, eu coloquei o nível na posição A, então eu tenho que medir a altura do instrumento. Eu vou visar a minha mira que está na posição B e vou efetuar a leitura da mira em B, mais um erro que vai ter devido ao fato de não conseguir eliminar os erros nesse método. Da mesma forma, eu vou depois trocar o nível para a posição B, a minha segunda instalação para a mesma seção. Vou posicionar a mira sobre o ponto A e eu vou ter a altura do instrumento, o desnível entre B e A e a leitura na mira A, né, mais o erro que eu tenho atuante nessa leitura. Então vejam que da mesma forma que o anterior, eu preciso efetuar duas vezes as leituras para poder efetuar essa determinação de desnível. Vamos agora verificar o princípio. Então, o princípio é a determinação do desnível com o nível sobre o ponto A e a mira no ponto B, e um segundo desnível que é determinado com o nível em B e a mira em A. Então, eu tenho que fazer os dois procedimentos para chegar na execução do método das visadas recíprocas. E a equação que eu vou ter? Então, vamos analisar agora o nível instalado em A, visando a mira em B. Então, se vocês lembrarem do nivelamento geométrico de visadas extremas, vocês vão ver que o desnível entre dois pontos é igual à altura do instrumento menos a leitura do fio médio na mira B. Então, eu substituindo, vou ter que o desnível entre o ponto A, B, para o nível instalado na posição A, é igual à altura do instrumento em A, menos o que? A leitura da mira em B, mais o erro associado. Então, aí nós temos essa primeira equação, que é a equação 7. Agora, a segunda relação fundamental, ela tem a ver com o nível instalado em B e a mira agora posicionada sobre o ponto A. E aplicando a equação que o desnível é igual à altura do instrumento menos a leitura da mira, nós vamos ter que o desnível, agora com a instalação do nível no ponto B, vai ser igual dB para A, que é o sentido contrário, que é igual à altura do instrumento em B, menos a leitura da mira em A, mais o erro que eu tenho. Então, eu passo a ter uma segunda equação. E aí, juntando as duas equações, nós chegamos na relação fundamental, que vai ser dada por o quê? Eu sei que o desnível, quando o nível está em A, fazendo leitura AB, vai ser igual a menos o desnível em B, quando o nível está em B, fazendo a leitura AB. Porque, na verdade, eu inverti a posição do nível, né? Uma hora ele está no A, uma hora ele está no B. Então, os dois níveis têm sinais contrários. Logo, substituindo as equações, eu teria que o desnível AB, quando o nível está na posição A, vai ser igual a menos a altura do instrumento em B, mais a leitura da mira A mais E. Então, eu vou chegar em que equação? Que o desnível AB vai ser igual ao desnível DA, quando o nível está na posição A, o desnível entre dois pontos AB, mais o desnível AB, quando o nível está na posição B, divididos por 2. Aí, substituindo esses valores do desnível AB para A e o desnível AB para B, eu vou chegar no final que o meu erro de visada ele é eliminado, independente de ter realizado uma leitura com o nível em A e depois a outra em B. Então, o E nosso, que é o nosso erro da leitura da mira, ele foi eliminado.
Mas eu vou ter que ter determinado as alturas dos instrumentos, porque eu vou trabalhar com a média entre os dois, e a leitura dos fios médios também eu vou trabalhar com o valor médio. Então eu chego nessa equação 9, onde o desnível entre dois pontos vai ser igual à altura do instrumento com o nível instalado na posição A, menos a altura do instrumento instalado na posição B, dividido por 2, mais a leitura do fio médio na mira que está em A, menos a leitura do fio médio da mira que está em B, dividido por 2. Então eu chego facilmente do desnível dos dois pontos. E qual é a vantagem disso? Acabei de eliminar os erros de leitura, que são erros são esses: colimação, curvatura e refração atmosférica. Então, no caso, quando eu faço apenas uma leitura, que seria o que nos remete, vamos dizer, ao método das visadas extremas, você permanece com os erros. No caso que eu faço as recíprocas, eu consigo eliminar os erros de colimação, refração e curvatura atmosférica. E a desvantagem desse método, ele não elimina o erro provocado pela medição da altura do instrumento. Por quê? Porque eu vou precisar medir as duas alturas do instrumento. E se eu cometer um erro numa das duas medidas, como eu posso estar embutindo este erro dentro da determinação do desnível. Então, essa altura do instrumento tem que ser cuidadosamente medida para que eu não coloque erro na determinação do desnível entre os dois pontos. Aqui vocês têm as referências que são abordadas nesse tópico, né, o que vocês podem consultar. E desde já eu agradeço, né, a equipe de professores que tem trabalhado no desenvolvimento da disciplina, está apresentada aqui, e estou disposta a sanar dúvidas caso sejam necessárias. Fico à disposição de vocês. Um ótimo continuação de disciplina, que tenham sucesso no curso de vocês. Um abraço.